Olá, tudo bem? Espero que sim. Que a graça e a paz do Senhor te encontre hoje, no dia 3/1/2024. Gostaria de fazer uma reflexão hoje sobre a paternidade de Deus. E eu vou usar o texto de Gênesis, onde a gente conhece a história da queda do homem. Vou começar lendo no capítulo 2, na parte B do verso 16, onde Deus está instruindo Adão assim: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então eu quero deixar alguns pontos de reflexão. Quem nunca pensou assim, se Deus sabia do problema que essa árvore causaria, por que ele colocou essa árvore lá no jardim? O jardim perfeito precisava dessa árvore? Não. Porém, o que Deus fez foi dar ali para Adão o direito da escolha, do livre-arbítrio. Ele falou: olha, aquela árvore ali vai te ensinar também sobre o mal. Não come dela, para que você não morra. Foi um conselho. E aí a gente crê, né, que Eva também sabia, né, Adão deveria ter passado a informação para ela, porque lá no capítulo 3, a serpente toma a voz, né? Ou melhor, o diabo usa a serpente para falar com Eva. E ele fala assim: foi isto mesmo que Deus disse? Lá no capítulo 3. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí a Eva responde no verso 2: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então ela também sabia. E o que a serpente precisou fazer para convencer a Eva de desobedecer o único mandamento, o único conselho que Deus tinha dado para eles para proteger? A serpente trabalhou com a dúvida no coração da mulher. Ela só precisou falar isso: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A partir daí a mulher começa a desejar comer o fruto. Mas se você quiser ler todo o capítulo 3, ele vai narrar como é que foi essa queda. E aí eu te falo, ela plantou uma dúvida, que se eles comessem, os olhos deles seriam abertos e eles seriam conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Deus conhecia o mal, sabia da existência do mal e de todo o problema que isso traz e poderia trazer na criação dele. Porém, o mal não habita em Deus, ele não pode pecar. E Deus fez Adão e Eva puros. E eles já eram imagem e semelhança de Deus, é o que a Bíblia nos fala. No capítulo 1, no versículo 26, parte B e 27, Deus fala sobre a semelhança do homem e de Deus. Ele vai falar assim, na parte A do versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27, fala assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o homem já era semelhante a Deus. Ele só não era criador, mas ele era filho desse criador. O pai deles era Deus criador. E o que a serpente fez então para fazer com que Eva não acreditasse que esse pai era tão verdadeiro assim? Plantou a dúvida. Enquanto o que Deus tinha feito era dado um conselho, mas deixou a árvore lá para escolha, livre-arbítrio do casal. Por quê? Porque Deus não queria ninguém servindo a ele sem saber que existia um outro
que existia Satanás. Ele gostaria que o homem escolhesse servir a ele e não por algo imposto, porque se Deus não tivesse colocado aquela árvore ali, o homem não saberia da existência. Ele, na verdade, ele saberia, porque Satanás está rodeando a terra desde o início. Por isso que ele conversou com Eva. Porém, o homem não ia estender a mão e fazer uma decisão, e tomar uma decisão. Foi comer o fruto mesmo assim. Mesmo Deus falando para não comer. Então, a serpente plantou naquele momento dúvida no coração de Eva. E aí, o que acontece? Como Deus tinha um relacionamento com o homem, a Bíblia vai falar, lá no capítulo 3, no versículo 8, que Deus ele sempre ia conversar com eles no jardim. Então, fala assim, olha, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Eles se esconderam e Deus estava procurando por eles. Eles se esconderam entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E aí Adão responde: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí começa um diálogo entre ele e Deus pergunta: quem te falou que você estava nu? Porque Deus já sabia o que tinha acontecido, mas ele gostaria de entender o homem. E aí, nessa conversa, no final, Deus precisa cobri-los de alguma forma, porque agora eles estavam conscientes da nudez deles. Então, a primeira consequência dessa decisão deles foi que entrou, né, a consciência do mal, a malícia. Eu creio que eles assim perceberam que estavam nus. Então, para trazer um conforto para eles, Deus fez roupas de peles de animais para eles, o que sugere para nós o primeiro sacrifício. Todo pecado, ele vai gerar um sacrifício, um preço de sangue para poder ser pago, para poder ser perdoado. Aí lá em Gênesis 3, o versículo 21, vai falar que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Esse foi o primeiro inocente que morreu pelo pecado, que já projetava o que Jesus faria por nós na cruz. Então, a partir daí começa uma série de consequências, né? E uma delas, que muita gente lê, inclusive eu por muito tempo não entendia o motivo, mas aqui está escrito, olha, eu achava que era só como se fosse um castigo, como se Deus estivesse tirando algo deles, porque, entre aspas, filhos que não se comportaram bem, então não ganharam o prometido. Mas não foi bem assim. Olha, no verso 22, diz assim: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva assim para sempre. Assim como no pecado para sempre, separado de Deus para sempre. Essa parte eu não entendia, mas comecei a entender a partir do momento que eu li isso aqui com calma e eu consegui perceber ali uma atitude de proteção de Deus, assim como um pai que protege um filho, de uma decisão que ele não sabe as consequências, ele não tem noção da consequência que vai vir por causa de uma má escolha. Então, no 23 vai falar assim: por isso o Senhor Deus mandou o homem embora do jardim, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida.
por muito tempo eu entendi isso aqui como um castigo, mas não era, era uma proteção. Deus, ele não interferiu em nenhuma decisão do homem. Ele deixou com que o homem escolhesse e ele escolheu um pouco mal, eu diria assim. Então, para que ele não continuasse em pecado continuamente, para que ele não fosse ter o mesmo destino reservado para o diabo, então Deus tira eles dali, não permitindo que ele coma da árvore da vida, para que ele não viva assim nesse pecado eternamente. E Deus providencia mais tarde o seu filho Jesus. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte: eles perderam a comunhão com Deus. Imagino como Adão era privilegiado de poder andar lado a lado com o seu Criador, com o seu Pai, e poder conversar, ouvindo a voz de Deus, assim como você ouve a minha, vendo Deus, às vezes sentindo o cheiro. E ele perdeu isso. Mas Deus, ele toma providência para restaurar essa comunhão. Ele fez vestes para protegê-los. Depois, ele tinha planos de enviar o seu filho e restaurar a comunhão perdida ali no jardim. Restaurar a vida eterna, que também foi perdida ali no jardim. Porque a partir do momento que o pecado ele foi trazido para esse mundo, através da permissão do homem, ele contaminou tudo. Ele entrou no DNA do homem, ele mudou. Um homem que seria imortal passa a ser mortal. Um homem que tinha um espírito diretamente ligado com o Pai passa a ser desligado do Pai. Então, houve muitas consequências. E aí o que Deus faz é enviar o seu Filho para devolver a vida eterna, devolver a comunhão para quem quiser ter isso restaurado em sua vida. E eu quero te dizer, você pode ser filho de Deus, se você assim decidir. Você pode escolher entregar a sua vida para Deus e ter comunhão com o seu Criador. Então, o que eu tiro de lição aqui com a história de Adão? Deus vestiu, trazendo de volta a dignidade, cobrindo a vergonha, trazendo assim o perdão, né, para o pecado de Adão e Eva. E a consequência foi a separação, né, de Deus, da comunhão, a vida eterna que o homem e a humanidade toda perdeu, porque nós somos gerados a partir de Adão e Eva. E o que Deus faz? Então ele faz um plano e envia o seu filho sem pecado para derramar o sangue, para exterminar o pecado de toda a humanidade e para restaurar a comunhão de todo aquele que quiser ser filho, de todo aquele que quiser se reaproximar. Ele sempre se aproxima, ele sempre quer um relacionamento. É o que ele fez com Adão, mesmo depois da desobediência. Ele ainda procurou o homem normalmente para conversar. Então, eu quero te dizer que a todos aqueles que quiserem podem ser filhos de Deus. Às vezes você já é filho de Deus, mas o diabo tenta te parar. O diabo ele vem colocar dúvida no seu coração. Não deixe o diabo tentar dizer que você não é digno, que você não é amado pelo seu pai, que você não foi perdoado só porque você cometeu o pecado. Às vezes é o mesmo pecado, mas ore, se arrependa, peça a Deus força, entrega o seu coração dia após dia diante do Senhor. Ele é aquele que pode te purificar de todo pecado, de todo pecado. E se você quiser ser o filho dele, ele quer ser o seu pai. E eu te convido nessa manhã a fechar os teus ouvidos para as mentiras do diabo. Quando ele diz que você não é capaz, que você nunca vai vencer esse pecado, é mentira dele. O Espírito Santo está disponível para te ajudar. E se você ainda não tem Deus, me acompanhe nessa oração. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para ti nesse dia, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor veio nesse mundo, morreu naquela cruz por mim também, para apagar os meus pecados.
eu recebo esse sacrifício, Senhor. Me aceita, Pai, como teu filho. Escreve o meu nome no livro da vida e vem, Senhor, me sustentar dia após dia. Vem me ajudar, Senhor, contra esse pecado que me domina, que eu não consigo me libertar, Senhor. Mas eu creio que em Ti, Jesus, eu sou mais que vencedor e eu irei conseguir. Agora que você já é filho de Deus, continue caminhando, continue acreditando na palavra dEle, no amor do Pai. Continue vivendo uma vida de gratidão, de querer agradar o Pai, de querer andar na comunhão dEle. E você vai vencer dia após dia, de glória em glória. Amém? Um abraço.